Olá, pessoal do sétimo ano, estamos aqui para a revisão para a AVA do terceiro trimestre de História, que fala sobre a administração colonial portuguesa e o ciclo da cana. Então espero que vocês estejam bem, sabendo bem este assunto, mas se estiver com alguma coisa confusa, vamos lá para os pontos principais. Então, a administração colonial portuguesa no Brasil, lógico, na América os portugueses administraram, pelo Tratado de Tordesilhas, a porção leste, a porção direita do que estava à direita do Tratado de Tordesilhas, Então, o Brasil. E o período açucareiro, quando os portugueses, para protegerem o território que era deles e evitarem invasões estrangeiras, decidiram não só ficar fazendo escambo por troca de madeira, mas decidiram morar aqui, ter um investimento e plantarem cana-de-açúcar aqui. Começaram também a explorar o ouro, que era apenas uma hipótese se existia ou não, com expedições chamadas bandeiras, entradas quando eram apoiadas oficialmente pelo governo e bandeiras quando eram de iniciativas particulares. Mas vamos lá, vamos caminhando um pouquinho e vamos tentar entender um pouquinho mais. Gente, eu não sei o quanto vocês estão conseguindo visualizar. Inicialmente, o governo português estava sem muito dinheiro para investir na administração do território recém-descoberto. Lembra que o termo descoberto é um termo eurocêntrico, porque quando você fala que os portugueses descobriram o Brasil, dá a impressão de que aqui não existia nada, ninguém morava aqui. Lembra que quando você usa o verbo que os portugueses descobriram o Brasil, o foco está em tratar os europeus como heróis. Se você usar o verbo que os portugueses invadiram o Brasil, o foco está em tratar os portugueses como os vilões. Se você quiser usar um termo mais neutro, você usaria o termo que os portugueses chegaram ao Brasil. De qualquer maneira, os portugueses pegaram o mapa da porção que lhes cabia, já que houve o Tratado de Tordesilhas feito por quem fazia a divisão das terras na época, o Papa, e à direita do Tratado de Tordesilhas ficaram as terras de Portugal, à esquerda do Tratado de Tordesilhas as terras da Espanha. Lógico que França, Inglaterra, Holanda reclamaram muito, falaram: cadê o testamento de Adão que dividiu o mundo apenas entre Portugal e Espanha? As nações católicas, então, que a igreja bajulava, que a igreja dividia as terras apenas para as duas. Esta divisão em faixas paralelas pode ficar até muito bonitinha no mapa, Ó, tudo retinho, bonitinho, mas é artificial. Então, você vai ter que saber que essa divisão artificial, ela não respeitou os limites da natureza. Se aqui tinha o sertão é o nome que os portugueses davam quando viram aquela parte bem seca que inicialmente eles chamavam de desertão. Mas imagine um português falando desertão com sotaque bem rápido, falando: olha que desertão, desertão, sertão, desertão, sertão, sertão, sertão. Sabia que a palavra sertão veio da pronúncia dos portugueses falando desertão, desertão, sertão, sertão, sertão. Muito bem. Outra coisa que você deve saber é que essa divisão artificial, ela não respeitou, por exemplo, se havia uma floresta, como por exemplo na região norte, não respeitou se havia caatinga, não respeitou se havia o Pantanal, não respeitou os limites geográficos, os limites naturais, e dificultou a comunicação entre os habitantes das capitanias. Então, o principal problema foi o problema de comunicação.
Não adiantava você avisar a natureza de que existiam faixas paralelas ali. Essas faixas paralelas eram artificiais. Então, você deve saber que as capitanias hereditárias foi o primeiro sistema de divisão do Brasil. Capitanias hereditárias era uma divisão artificial em faixas territoriais paralelas. O principal problema foi a falha de comunicação, de modo que somente duas progrediram, duas onde os investidores, as pessoas que foram para investir, amigos do rei, tinham bastante dinheiro em Pernambuco e São Vicente. Investiram em cana-de-açúcar. Para investir em cana-de-açúcar, era justamente para sair da fase de apenas fazer escambo por pau-brasil. Escambo, para quem não lembra, era trocar bugigangas, espelhinhos, chaveiros, pequenos objetos com os povos originários, com os nativos, pelos troncos de pau-brasil. Você lembra que os primeiros portugueses que vinham para cá fazer essa troca de pequenos objetos pelo pau-brasil com os povos originários, eles tinham uma profissão de serem brasileiros. Pode ver, palavras que terminam com eiro são palavras que indicam profissão. Alguém é pedreiro, marceneiro, sapateiro, boiadeiro, brasileiro. O nosso adjetivo pátrio, quando ele é traduzido, as outras línguas acham muito estranho. Elas não conseguem traduzir o eiro, por exemplo. Você traduz brasileiro em inglês, eles não traduzem brasileiro. Eles traduzem Brazilian, que seria algo como brasiliano. Você traduz em espanhol, eles não traduzem brasileiro, eles traduzem brasileño, Por quê? Porque fica muito difícil traduzir como se fosse uma profissão. Mas inicialmente era a profissão desses portugueses que vinham trocar bugigangas com os índios. Mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Só que vir aqui, ficar alguns dias, algumas semanas, trocar as bugigangas não garantia a proteção da terra. E o Brasil estava começando a ser invadido por povos estrangeiros. Estávamos tendo invasões holandesas na região do Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Estávamos tendo invasões holandesas na Bahia. Estávamos tendo invasão francesa no Rio de Janeiro. E aí falando, nossa, se a gente não tomar conta, os portugueses pensaram, a gente pode perder o nosso território. E para a gente tomar conta, a gente vai ter que morar. E para morar, a gente vai ter que ter uma fonte de renda para quem morar aqui. Então pensaram em plantar a cana e investir em algo que estava sendo muito lucrativo na época. Era até chamado de ouro branco, o açúcar, feito a partir da cana, transformada em caldo, transformada em rapadura, transformada em pão de açúcar. Não é um pão, é um morro parecido com um pão de açúcar, ralada, refinada, açúcar mascavo, depois o açúcar branco, em unidades de produção chamadas engenhos. Os engenhos têm as plantações de cana, os chamados canaviais. Aqui está cortado, mas dá para imaginar que é uma grande plantação monocultora de cana, A casa grande, que é a moradia do senhor de engenho, do dono de engenho e a sua família. A senzala, que é o dormitório precário dos escravos. A moenda, que é onde a cana é moída, transformada em caldo, depois servida, engrossada, para ser transformado em melaço, em rapadura, depois no pão de açúcar. A roça, onde é plantada o que precisa para a sobrevivência do engenho, mas não é plantado para a venda, é apenas para a sobrevivência.
Porque a grande intenção do engenho é ser um plantation, não é um PlayStation, não. É um latifúndio, uma grande fazenda, uma grande plantação. Latifúndio é grande plantação. Monocultora, produz um tipo de alimento, a cana. Agroexportadora, produz elemento agrícola para vender para fora. Escravista, baseada na mão de obra escrava. E esses escravizados é o melhor termo, porque ele não é escravo de natureza, ele foi forçado à escravidão. Ó, aqui os elementos das plantations, né? Latifúndio, uma grande fazenda, uma grande propriedade de terra. Só você imaginar que é tão grande que o cachorro fica latindo lá no fundo. Latifúndio. É agroexportador, é exportador. Não é para consumo interno, é para consumo lá da Europa. Monocultor, tá? Produz um tipo de alimento, normalmente é cana. Mas a gente brinca que é o CCC. Cana, café e cacau costumam ser os 3 Cs do período colonial. E é escravista, ó, se você pegar as 3 primeiras letras, dá leme. É o leme do plantation. Latifúndio, exportador, monocultor e escravista. E aí, olha as condições que os escravizados vinham para o Brasil. Em navios negreiros. Tem até uma música de capoeira que canta: que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro trazendo escravo de Angola. Eu falei: que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro trazendo escravo de Angola. Ele veio de longe, da Angola e da Guiné, trazendo capoeira, batuque, candomblé. Eu falei: que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro trazendo escravo de Angola. Desculpe os ouvidos aí, pessoal, mas é que eu me empolguei. Gente, se você souber os elementos que estão nesse vídeo, mais o que está lá no site, né? Eu coloquei as respostas curtas dos 2 capítulos. Não tem como você ir mal na prova de amanhã. Vale a pena dar mais uma assistidinha nesse vídeo, dar uma entradinha lá no site, né? Se é que você já não está assistindo o vídeo por ele. E vai dar tudo certinho. É uma prova que está muito tranquila sobre estes temas que estão aqui neste vídeo, mas as respostas curtas que você já deu lá no livro, tá bom? Até a próxima, pessoal. Excelente avaliação para todos. O fim do ano está próximo. Vamos com fé.